Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Tanto faz o horário que você esteja aí chegando num Pode Tudo. Bem-vindo, obrigada por sua companhia. Nós estamos muito felizes de tê-los aqui conosco. Obrigada por todo o carinho, feedback, recados e tudo mais. Hoje é mais um episódio especial escolhido com muito carinho, com muito cuidado, porque hoje vai ser praticamente uma aula. Pega o papel e a caneta aí, pessoal. Vamos anotar Nós aqui. vamos aprender. Vamos aprender demais hoje. Aprender demais hoje aqui com um convidado querido que foi indicado por outros podcasters, a quem agradecemos. Muito obrigado, beijo a todos. E ele foi carinhosamente indicado para a gente e ele imediatamente nos respondeu quando enviamos uma mensagem com um convite. Hoje trazemos aqui para falar de educação financeira conosco Rafael Imediato. Seja bem-vindo. Obrigada, Rafael. Muito obrigada por estar conosco aqui, pela sua generosidade, pelo seu carinho, pelo seu respeito pela gente. Obrigada. Eu que agradeço. É muito bom estar aqui com vocês e com a galera que está assistindo a gente, né? E como uma brincadeira, né? Imediatamente, sim, é meu sobrenome, é Imediato. Tá? Com dois M's. Muito importante para que você não confunda. Mas, cara, para falar desse assunto que eu adoro, né? Que faz parte do meu dia a dia, da minha vida, da minha história, que é educação financeira. Então, você pode ter... Anota aí. Ao final desse episódio, você vai saber cuidar melhor do dinheiro que chega na sua mão. Combinado? Show então, já fica anotando para você aí. Adorei. Que legal. Bora aprender. Rafa, então, assim, vamos pensar assim, você como educador financeiro deve ter um perfil de alunos diferenciados, tanto jovens quanto mais velhos, mais maduros. 40 mais. Vamos falar maduros. Mais assim, experientes, vamos falar mais experientes. Isso. O que é mais fácil? Pegar um aluno que está sedento de informação no início da sua carreira, iniciando a sua jornada, que tem não tem um patrimônio ainda e precisa construir um patrimônio com uma certa urgência, ou um quarentão que nem eu, assim, que já tem seus vícios no manuseio das suas finanças? Eu acho que é legal a gente falar sobre 3 ciclos financeiros que a gente pode participar. Né? Então, a gente tem um processo de construção, acumulação e desinvestimento. Né? Esse é um estudo muito antigo que foi feito, onde você pega, por exemplo, no Brasil a galera começa a trabalhar muito jovem, né? Diferente de outros países, que demora, vai estudar, depois sai da casa dos pais. A gente já começa pela necessidade. Né? Então tem que começar assim que tiver possibilidade eu vou trabalhar. Então a gente tem o ciclo de construção. Esse ciclo de construção no Brasil ele gera geralmente até os 25 anos, 27 anos de idade. Então a pessoa está construindo sua carreira, está se preparando. Essa galera ela não tem ainda tanto a maturidade financeira de guardar. Então está muito no ciclo ali, estou construindo, estou investindo na minha carreira, na minha educação, deveria ser dessa forma, né? Então, depois desse período, você começa o processo de acumulação, que vai gerar ali até mais ou menos 55, 60 anos de idade, quando a gente já começa a pensar, quero diminuir um pouco, que é o desinvestimento. Então, pegando a sua pergunta, particularmente quando a gente olha para o dia a dia, os alunos, o bate-papo que a gente tem, a galera que já está com um pouco mais de experiência, ela tem um senso de responsabilidade maior. E um senso de urgência. Então, ela fala assim, ainda mais se ela não começou a poupar ainda o quanto ela deveria, preciso fazer isso, então ela, teoricamente, vai me ouvir mais, porque o senso é muito maior. O mais jovem, ele está muito na emoção, na euforia, muita adrenalina, muita dopamina, então ele, depois eu faço isso, depois eu penso nisso. Só que essa galera mais jovem, quanto mais tempo ou mais cedo ela começar, mais tempo ela tem. A gente brinca que existem alguns fatores importantes para que você consiga ter a sua qualidade financeira aceitável, ou o que você acha como aceitável. Tempo, dinheiro e conhecimento. Então, o mais jovem, ele tem um fator importantíssimo, tempo. Mesmo que ele não tenha uma quantidade de dinheiro para o mais experiente, geralmente, mas ele tem tempo. E o fator de tempo para juros compostos é maravilhoso. Então, eu acredito que hoje, o mais experiente, ele de fato ele tem um senso de responsabilidade maior. Mas se eu pudesse dar um recado importante de você que ainda está começando a sua carreira, comece agora. Porque você cria também um fator importante que é a disciplina. Né? De você investir todos os meses, de você guardar, se organizar. E isso, inevitavelmente, vai te dar um bom resultado no futuro. Eu tenho uma pergunta aqui, que é o seguinte, porque, como o Marcelo falou, né, que ele é quarentão, ele é 40 a mais, somos, né? Somos. Exatamente. Existem vícios, né?
A minha pergunta seria assim, você já conseguiu... É mito ou é verdade, né? Vamos dizer que o brasileiro, ele não consegue guardar dinheiro, a não ser que ele fala assim, não, eu preciso ter sobrando na minha conta tanto, para que eu, de fato, me conscientize que a partir dali eu vou guardar dinheiro, né? Porque eu imagino, você vai me corrigir, vai me explicar, que se ele começar de pouquinho, ele não vai estar motivado. A partir do momento que ele vê uma quantidade maior, fala, opa, não, a minha chance de ficar rico logo, né, sei lá, é mais fácil. Isso é verdade ou isso é um mito? Sim, é verdade, tá? Não deveria ser tanto assim, mas só que a gente tem que ver que assim, existe uma questão muito cultural do brasileiro, tá? Primeiro, o brasileiro, ele é muito propício a buscar o que eu tenho de resultado rápido. Né? Então, se você, abrindo um parênteses aqui rápido, se você pega o que cresceu nos últimos 3, 4 anos muito forte, pirâmide financeira, jogos de azar, aposta esportiva. Por quê? Porque aqui eu tenho uma possibilidade, que ela é muito remota, mas uma expectativa de um resultado muito rápido. E a gente não quer passar pelo processo. Né? E isso, quando a gente tem essa propensão a não querer passar por esses processos, isso envolve muita coisa na nossa vida. Né? Então, pegando um pouco o gancho do dinheiro, eu quero entrar na academia. Cara, ninguém quer os primeiros 3, 4, 5 meses. Eu quero o resultado, quero ver o que está acontecendo. E com dinheiro é muito assim. Existe um processo para você aprender, para você desenvolver, para você guardar dinheiro. E como a gente tem muito essa propensão de querer um resultado muito rápido, por quê? A gente tem muita dificuldade de abrir mão de um desejo futuro, né, um desejo presente, perdão, para um resultado futuro. Tá. A gente tem muita essa dificuldade. Né? Então, o que eu faço? Então, se não vale a pena eu guardar R$100, eu vou esperar sobrar 1.000. Pô, mas existe uma dificuldade muito grande para a grande maioria da população, né? Hoje, levando em consideração que 75% da população é endividada. Né? Se a gente pega a média que o brasileiro consegue guardar dinheiro no final do mês de R$200 a R$250. Tá. Então, você pensa, se eu vou esperar chegar em 1.000, mas a média é 250, eu preciso de 4 vezes mais do que isso. Então eu nunca vou começar. Então, a questão é, deveríamos começar com aquilo que a gente tem. E aí eu trago muito exemplo pessoal. Né? Quando eu comecei a investir, eu comecei a investir R$64. Eu 64. Tinha exatamente, porque eu tinha um cofrinho, eu guardava aquele dinheiro ali. Vou deixar, sou bom troco, coloca lá. Moeda de R$1, coloca lá. Tá. Então, por isso deu certinho 64, que era só moeda de R$1 naquele cofrinho que eu colocava. E eu falei, vou estourar e vou começar a investir, quero começar a aprender. E fui para um título do Tesouro Público, do título Tesouro Direto, que é um título público que a gente tem. Só que na época, você não poderia, hoje um título público depende de qual for o título, tem um valor para você iniciar. E alguns títulos que são mais de longo prazo, você começa com R$32. Então você já estava dentro do Então, perfil. dá para comprar 2 títulos. Né? Ali foi errado, porque era longo prazo, demorava 15 anos para vencer, tá lá até hoje, né, esperando vencer. Mas com R$64. Entendi. Quanto custa uma pizza em São Paulo? Pois é. Mais que isso. Imagina, é só você deixar de comer uma pizza no mês inteiro. Você consegue investir mais do que R$64 quando eu comecei. Mas aquilo ali me deu um gatilho muito legal de, eu consigo. Nossa, eu consigo fazer sobrar um recurso no meu mês para que eu esteja me preparando para o meu futuro. E aí eu acho que para mim foi muito essa consciência de, todos nós chegaremos no momento que eu vou precisar de um recurso para me manter. Né? Porque se a gente pensa hoje, até uma frase que é muito conhecida, eu sempre falo em todos os podcasts que eu vou. Né? Desculpa se eu estou repetindo, se você já me assistiu alguma vez, que é, o INSS significa uma única coisa, isso nunca será suficiente. Adorei. Eu não posso depender dele. Né? Então eu preciso me preparar além disso. Porque senão eu vou ficar dependente do Estado, que provavelmente não vai conseguir me bancar. A gente tem reformas e reformas que já foram feitas, que são necessárias, não entraremos nesse quesito, mas que inevitavelmente isso vai sempre prolongar o prazo. E quando você chega no teto máximo, se a gente para a média da população hoje, é muito difícil você sobreviver com o teto do INSS. E a maioria não contribui para o teto. Então, acho que são coisas que... E aí eu fui vendo muito na minha realidade. Deixa eu olhar ao meu redor, a minha família. Né? Então, às vezes a pessoa, Rafael fala de dinheiro. Cara, hoje eu falo de dinheiro porque eu senti na pele o que é não ter o recurso. Sim. Né? De como se programar para isso. Poxa, se todo mundo ao meu redor, meus pais não tiveram acesso a isso, eu preciso ser alguém que tem acesso para que eu possa também ajudá-los quando necessário. Porque se eu ficar dependendo, já era. Então, acho que isso muito me gerou esse gatilho, sabe? Não, depende de mim. Eu preciso fazer acontecer. E foi quando eu comecei, lá em 2015, a trabalhar com educação financeira. Você disse que o tempo é um dos maiores patrimônios que a gente tem, nessa questão de investir, né? Então, qual é o conselho que você daria para nós, pais, que estamos com filhas adolescentes, e muitos daqui que estão assistindo também, para
que eles já iniciem essa educação. No dia a dia mesmo, no dia a dia. Eu acho que, Marcelo, acho que o mais interessante é você primeiro mostrar com as suas atitudes. Né? A sua vida é o que mais vai ensinar para as suas filhas. Né? E até como a gente conversou, né? Eu ainda não tenho filhos, então muitas das coisas aqui são do que eu estudo, do que eu vejo, do que eu ajudo meus alunos que são pais. Né? Então, comentem aqui se faz sentido para vocês, se não faz também comentem, porque é bom esse Sim, feedback. claro. Mas eu acredito que assim, o que mais vai incentivá-las é o exemplo de vocês. Como que vocês lidam com dinheiro? Como que vocês falam sobre dinheiro? Né? Vocês falam sobre dinheiro? Vocês mostram como é que está o meu orçamento? Ó, vamos segurar o final de semana aqui porque complicou. Né? Esse mês, beleza, ó, pizza, dá para ir, mas não naquela pizzaria que a gente adora. Vamos em outra aqui porque, entendeu? Então assim, é porque eu amo pizza, né? Então eu sempre dou um exemplo de pizza. Você tá em casa, fica à vontade. Então assim, como eu falei, cara, para mim aqui, eu olho para vocês, eu vejo uma boa massa, maravilhosa, uma pizza. Mas eu acho viu bem. Mas eu acho que é legal trazer esse exemplo. E sempre fazer com que elas tenham acesso ao recurso. Né? E mostrar, fazendo, olha, tá vendo a nossa casa aqui? Custou tanto. Sabe quanto isso representa de horas de trabalho? Até para que tenham essa noção e valorizem também. Porque hoje a gente tem uma dificuldade, né? Eu lido com alguns jovens, né? Dentro não só na parte de educação financeira, mas em outras áreas que eu atuo na minha vida. E o jovem, eu vejo que ele tem muita dificuldade de valorizar algumas coisas. Até porque o acesso hoje ele é muito fácil. Né? Então, e aí você, nas redes sociais principalmente, você vê que, não, um jovem que fez alguma coisa, agora tem que ser milionário antes dos 30 anos de idade. Sim, é muito pouco que acontece isso. Então, eu acho que o legal é o exemplo, demonstrar isso para eles e deixar elas terem acesso. Ó, se vocês recebem tanto por mês, se você separar, imagina, daqui a 10, 15, 20 anos, mostra para ela como é que funcionam os juros compostos. Entendeu? São 10%, 15% do que você recebe, já te dá uma garantia, um resultado no futuro que vai te dar o quê? Uma liberdade de escolha. Porque a gente vê muitas vezes, a galera, depois que passa o ciclo de construção, vai para acumulação, ela não tem uma escolha de, poxa, eu não quero mais estar nesse lugar aqui trabalhando. Eu quero fazer aquilo que eu gosto de fato, que faz sentido para mim. Ela não consegue, porque ela não consegue transicionar por um fator importante, que é o recurso. Então, ela acaba se tornando uma pessoa, digamos que infeliz naquilo que ela está fazendo, porque, na verdade, ela acredita que ela que domina a vida dela, mas quem domina é o dinheiro. Para mim é a pior coisa. Isso me dói. Verdade, sabe? já observei isso, assim, de perceber amigos ou conhecidos que são meio que escravos do dinheiro, né? Então, eu tenho que trabalhar porque eu dependo de salário, porque não é... Óbvio, todo mundo depende de salário, mas você tem que ter um outro olhar sobre aquilo e não fazer do... Quer dizer, não fazer do dinheiro o seu... você ser refém, né? Vamos dizer assim, isso que eu queria dizer, ser refém, né? E isso é muito importante. Porque eu vejo muito isso que você comentou. Então, tanto que eu até brinco, né? Quando brinco de forma séria, mas eu falo que, cara, assim, todos nós recebemos uma quantidade de sementes ao longo do mês. Que eu vejo, para mim, o dinheiro é uma semente. Né? E eu tenho que ter a capacidade de saber aonde que eu vou plantar essa semente e saber o tempo correto de colher. E se eu não tenho essa capacidade de eu administrar aquela semente, significa que o dinheiro me domina e não eu domino ele. E olha como isso é louco. Um dinheiro que não tem vida, que não tem perna, ele está dominando a minha vida. Sim. Né? Eu brinco que a virada de chave ela acontece muitas vezes quando você vai no restaurante e você não precisa olhar para o lado esquerdo do cardápio. Você olha para o direito. Eu quero comer carne hoje, eu vou comer carne. Mas por quê? Porque você fez um planejamento antes. Também você não pode ser inconsequente, né? Aí ela fala, então eu vou comer o que eu quiser. Não, calma. Não precisa ser aquela carne com ouro caindo. Não. Ou se cabe no seu orçamento, legal, mas você planejou. Então, acho que para mim é quando você não deixa mais que o dinheiro tome as decisões por você e você tome decisões para onde que ele vai. Para mim, quando chega nesse ponto é que está organizando. O que você acha de saudável? Porque, como a gente conversou antes de começar o podcast, acho que é importante essa mensagem que qualquer um pode poupar e começar a investir. Então, tem pessoas que podem receber e ganhar 10 mil reais por mês e serem mais educadas e com um projeto de futuro financeiro mais certo, mais correto, mais ajustado do que uma pessoa que ganha 100 mil reais, dependendo de quanto ela gasta. Então, quanto que você acha qual que seria a porcentagem saudável de poupar do que você ganha? Do ponto de vista líquido, né? As pessoas precisam entender também que não é o salário bruto, seria o salário líquido. Quando você poupar do salário líquido,
que você acha algo saudável. E eu acho que isso deve ser diferente com 20 a 30, de 30 a 40, 40 a 50. Total. Ótima pergunta, Marcela. E aí a gente pode voltar no ciclo de vida... Opa! Acontece. No ciclo de vida... vambora. Isso você pode voltar para o ciclo de vida financeiro, onde você tem um processo de construção, acumulação, desinvestimento. Tá. Então, quando você está no processo de construção, caso você já consiga ter uma capacidade de investir, você, teoricamente, você ainda não tem uma família formada, você ainda não tem filhos, então você tem um padrão de vida, ou você pode ter um padrão de vida menor. Então, aqui, geralmente, você pode conseguir poupar de 15% a 30% da sua renda. Tá? Quando você chega no processo de acumulação, Rafael, você vai olhar a acumulação, então eu vou guardar mais? Não necessariamente, porque a proporção ela vai ser em porcentagem menor, mas em volume pode ser maior, porque sua renda vai ser maior. E aqui você tem mais custos. Né? Então, você já tem uma família já formada, se esse é o seu propósito, você já tem uma casa maior para você morar. Então, você tem custos aqui que é difícil você reduzir, ainda mais quando a gente olha para uma inflação muito alta no país que a gente vive. Também temos que lembrar disso. Então, acho que legal quando você chega nesse ciclo de construção, de acumulação, perdão, você reduz para 15% a 10%. Né? Rafa, mas eu posso mais. Vai mais. Mas você quer uma base de 10% a 15% no processo de acumulação, de 15% a 30% no processo de construção. Desinvestimento já é usufruto, então você já está aproveitando, então você não vai mais poupar. Você está, quero curtir aqui, estou de boa, já me planejei para esse momento, então você não está mais preocupado em poupar, e sim usufruir daquele recurso que você poupou nos anos anteriores. O que o Rafael está falando agora, né, tem a ver com aquela figura que a gente comentou hoje, né? Da gôndola. Fala da gôndola. Né, o Marcelo falou que viu uma figura essa semana no Instagram, figura foi não. isso? Uma foto? Um reel. Um reel, tá. De um gondoleiro lá em Veneza. Você viu isso daí, não? Não. Um gondoleiro lá em Veneza, super sem graça, remando lá na gôndola, e um casal de idosos, octogenários, dormindo na gôndola. Falou, você não vai esperar se aposentar para viajar. Então tem que ajustar a dose, né? Total. Porque na hora de... Como é que é? Desinvestimento. Desinvestimento. Que é aposentadoria, né? Dependendo da situação, como eu estou fisicamente, mentalmente, eu não vou usufruir de nada. Eu fiquei a vida inteira só acumulando e na hora que eu vou usufruir, eu não tenho mais condição para aquilo, né? Então também tem que ter um certo equilíbrio, tem que ter uma visão de futuro, assim, de você tentar se resguardar ou se cuidar, né? Então eu acho que tudo isso que você está falando, como é educação financeira, né? Então, a educação tem a ver com uma série de coisas que estão envolvidas, né? A começar por um planejamento. Total, porque assim, às vezes as pessoas olham para a educação financeira, elas têm assim, não, então eu não posso gastar mais nada. Né? Eu só vou poupar para minha aposentadoria. A gente fala muito nas nossas bate-papos, né, mentorias e tal, que você precisa viver o presente sem deixar de se preparar para o futuro. Ou se preparar para o futuro sem deixar de viver o presente. Perfeito. Porque o dia mais importante que a gente tem é o presente. Eu não sei o amanhã, o ontem já foi, qual é o dia mais importante? Hoje. Só que ao mesmo tempo eu não posso me esquecer que o amanhã ele vai chegar. Então eu não posso apenas viver uma vida endoidado, né? Tem um filme muito legal que fala, né? Como é? Qual o filme? O filme do... Aquele que é muito antigo. Vivendo adoidado. Curtindo a vida adoidado. Cara, é sensacional. Mas ele fala muito do momento presente. Só que ele esquece do futuro. Sim. Então, é que eu lembrei rapidamente. Perdão, né? O TDAH funciona de vez em quando. Mas é legal a gente pensar nisso. Então, assim, eu preciso viver o presente, mas sabendo que o futuro vai acontecer, eu preciso me preparar para ele. Mas quando a gente pegando o gancho do planejamento, eu sempre penso assim, me planejei, organizei minha vida financeira para hoje. Já poupei para o futuro, para os meus sonhos, meus objetivos, o que eu penso do que eu quero alcançar. O hoje tá de boa. Eu vou curtir, eu vou aproveitar, já me preparei para lá. Tem um livro que eu gosto muito, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Ele fala muito daquela questão, poxa, se eu recebo uma quantidade, naquela época eram ouros, né? Recebi ouro. Se eu pego aquele ouro, eu gasto tudo, não guardo uma parte para dar segurança para minha família, significa que o outro é mais importante do que as pessoas que eu amo. Porque depois minha família precisar. Então é muito legal. Depois que ele separou, que na época ele usava, no livro ele usa a porcentagem de 10%, os outros 90%, eu posso ter um padrão de vida de 90%, porque eu já poupei 10%. Eu já me preparei para aquele momento futuro que vai acontecer. Então acho que o planejamento é você ter essa clareza, tá? Para onde eu quero ir? O que eu quero conquistar? O que eu quero alcançar? Quais são os meus sonhos, meus objetivos, da minha família, as pessoas que eu amo? Depois disso, agora, deixa eu ver. Separei esse valor? Agora, com o que eu tenho aqui? O meu padrão de vida cabe dentro desse recurso? Que acho que é o grande desafio. Né? E para quem quiser anotar,
é legal você ver, padrão de vida é a junção de gasto essencial mais estilo de vida. Tá. Gasto essencial, Eu os vou itens anotar. básicos. Tá? Segurança, moradia, alimentação, educação, são itens necessários para a sua sobrevivência. Se você não tiver isso, cara, você não vai estar bem. Você Eu não vou morar até colocar saúde também. Saúde, sim. Saúde. São os 5 pontos. 5. Tá? É, porque Isso. é o Sim. essencial aí, né? Exato. Esses itens são As necessidades importantíssimos. primárias, né? Tal. E você precisa ter isso, né? Para que você também se sinta bem. Uhum. Se você não mora num lugar que você não se sente seguro, se você não tem um bom plano para que te dê tranquilidade quando você precisar. Então, assim, a gente precisa ter isso, é muito importante. Pô, fazer uma boa alimentação, balanceada, no mercado que você gosta, enfim, todos esses pontos te fazem bem para que você também se sinta produtivo, né? Depois que você pegou esses 5 itens que são gastos essenciais, olha agora o seu estilo de vida, que são itens que são importantes para você, mas não são necessários para a sua sobrevivência. Tá. Rafael, como que eu divido isso? Eu sou um pouco drástico em algumas coisas, né? Então, só para ter essa divisão, Aham. coloca uma linha. Pensa num item. Netflix, tá? Se eu não tiver, eu vou morrer? Não. Posso ficar triste e não ver minha série, mas eu não vou morrer. Então, é um estilo de vida, Isso. tá? Então, você pega esses itens. Poxa, um bom restaurante. Todo mundo gosta de um bom restaurante, você deve ir. Mas se você naquele momento não tiver por um momento, você vai morrer? Não. Então, é um estilo de vida. Separou? Depois dessa soma matemática, você vai saber qual é o seu padrão de vida. E aí você vê, o seu padrão de vida se encaixa com a sua receita hoje? Ah, Rafael, então eu não posso ter esse padrão de vida? Talvez não nesse momento. Nesse momento. E aí, qual é o grande perigo, né, de quando chega no momento de experiência? Para a gente que tem mais experiência, eu não quero dar um passo para trás. É difícil. É muito difícil, né? Então, você diminuir a régua do seu padrão de vida é muito difícil, porque já envolve muita coisa. Envolve uma questão, de certo ponto, de orgulho, que você não quer abrir mão. Não, pô, como é que vão pensar ao meu redor que eu estou diminuindo meu padrão de vida? Só que às vezes é necessário. Então, são questões que aí já entra para o mais jovem. Ah, ele mudou, vai para uma outra casa, vai para outro lugar, muda de estado, muda de... Beleza. Agora, se você tem também uma estabilidade, já tem uma família construída, é mais difícil. Sim. Só que aqui vai ser um reflexo do que você não fez nesse ponto inicial. Então, acho que por isso que o planejamento ele serve para todos, é para todos, mas nem todos, infelizmente, estão disponíveis para fazer. Só que se você fizer, você vai ter muito mais tranquilidade. Você vai saber, pô, esse mês, cara, aconteceu isso, meu dinheiro foi para cá, eu destinei para isso. E se a gente pega aí um outro dado que eu gosto muito de estudar, né? Minha esposa é psicóloga, né? Então a gente troca uma ideia sobre esse assunto. É uma loucura lá em casa, né? Imagina. Porque você imagina, é o emocional e a razão aqui conversando é maravilhoso. Dá uma boa discussão. Mas a gente pega, por exemplo, alguns estudos mostram que o segundo maior causa de separação no Brasil são problemas financeiros. Eu falei, vou estudar isso a fundo para entender. E não é uma questão de estar faltando dinheiro. Também, mas muitas vezes por falta de diálogo financeiro. Porque talvez o marido e a esposa não conversam sobre esse assunto, não falam sobre isso gera um grande impacto, e aí o homem ele é mais duro, né? Então é mais difícil, ele não quer abrir mão, falar que está passando por um processo difícil. Então isso vai gerando até que chega no momento que está a separação. Então você vê o quanto o dinheiro, não o dinheiro é importante, mas a comunicação sobre uma educação financeira dentro de uma família. Então acho que esse é um ponto muito legal da gente trazer. Quando você fala, né, daquele processo de acumular, que foi o que a gente começou lá no começo, né, no início da conversa, que a gente está querendo se preparar, porque no futuro eu vou precisar me manter. E eu acho que aí é que está o ponto. Porque quando as pessoas ficam pensando, ai, eu nem sei quanto tempo eu vou viver. Ah, eu vou aproveitar o hoje. Eu vou aproveitar o agora, né? Agora, óbvio, porque a base aqui é a educação financeira. De novo, voltando nessa palavra educação, que isso muito me interessa, né? Você tem que abrir mão de certas coisas, você tem que ter uma visão, como você está mostrando, que eu sou radical, você vai morrer? Adorei. Adorei esse exemplo. Porque tem horas que a gente precisa mesmo, para a gente dar um chacoalhão e enxergar a verdade, né? Então, eu acho assim, que se as pessoas têm um sonho, eu preciso guardar dinheiro porque eu quero fazer uma viagem. Eu quero investir, né? Guardar dinheiro não. Eu quero investir porque eu quero um ano sabático. Eu quero investir porque eu quero trocar de carro ou de casa. Você costuma utilizar também esse tipo de exemplo para que a pessoa, para se tornar mais concreto e talvez ela engolir de uma forma mais redonda a ideia de poupar? Total, Débora, porque assim, pensa, se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. Se eu não tenho um objetivo,
qual vai ser a minha motivação para guardar dinheiro? Isso. E aí um detalhe legal, né? Acho que todos vão concordar que gastar é mais legal do que guardar. Muito mais. É muito mais É emocionante. porque aquele prazer, Pô, né? Imediato. Exatamente. Há uma liberação de dopamina naquele Hormônio, momento. Então você fala assim, pô, é muito mais legal. Cheguei no shopping, cara, vi uma blusa, uma bolsa, o que for, vou comprar. É muito, caramba, eu posso. Né? Aquela sensação de poder, eu Isso. consigo. Só que beleza, hoje você pode. Mas será que para aquele seu sonho de fazer uma viagem em família, passar uma semana fora, um mês fora, o quanto essa decisão que você tomou impacta? Então, assim, a real é que, na grande maioria, nós não podemos fazer ou ter tudo o que queremos naquele momento presente. Gostaria? Claro que eu gostaria. Gostaria de ter uma verdade máquina é de dinheiro essa. infinito? Gostaria. Mas não é. Então, a realidade é que você falou. Às vezes é bom dar um choque de realidade. Cara, eu não posso. Então, eu preciso me planejar, porque nesse momento eu não consigo. Então, a questão é, quando eu tenho clareza dos meus sonhos e quanto eles custam, fica muito mais fácil, porque eu tenho uma motivação. Então, assim, poxa, eu quero fazer uma viagem daqui a 12 meses. Essa viagem vai me custar 12 mil reais. Então, deixa eu olhar para o meu planejamento. Pô, se eu conseguir cortar A, B, ajeitar aqui, vou nem cortar, vou diminuir alguns privilégios que eu tenho nesse momento, do estilo de vida, não do gasto essencial, porque se for do gasto essencial, alguma coisa está errada. Prolonga essa viagem para daqui a 24 meses, tá? Então, eu consigo? Beleza. Então, olha, eu não fui ao restaurante, por exemplo, esse final de semana, mas eu sei que daqui a 12 meses eu vou passar um mês na Europa com a minha família. Pô, olha que legal. A pizza é muito boa, mas a Europa é muito mais legal. Você vai pra Disney com a família, sei lá pra onde você quiser ir. Ou não, quero trocar meu carro. Poxa, hoje meu carro não tá confortável, quero um carro melhor para dar uma segurança para minha família. Poxa, eu quero pegar um carro maior que caiba todo mundo, quero blindar o carro pela segurança. Se para você segurança é importante, isso vai fazer mais sentido. Eu vi que pro Marcelo, provavelmente, saúde é importante. Então ele vai olhar para aquilo ali, então, deixa eu ver. Não, eu quero ter o melhor alimento na minha casa, eu quero ter um bom convênio, um bom plano, depende de como se fala. Quero ter isso aqui, eu não vou abrir mão. Então, calma aí, deixa eu ver como que eu vou organizar dentro dos princípios que são importantes para vocês. Mas ter o senso de direção, cara, total. Isso é muito bom, você precisa ter. Quer falar? Eu comecei a me preocupar com o assunto, né? Eu vou confessar aqui, com aproximadamente 30 anos, né? Me formei com 24, até fazer residência, a primeira residência 26, a segunda residência 28 para 29, quase 30 anos eu entrei no mercado. E coincidiu que foi perto do nascimento quase das meninas. 2 anos depois eu virei pai de gêmeas. Só que nessa transição ainda, antes de ser pai, eu percebi o quanto eu não sabia da questão financeira, né? Não sabia nem das minhas obrigações tributárias, né? Então, eu acho que isso é uma falha absurda acadêmica da minha graduação. Tive 0, podia ter um mês de aula nos 6 anos, eu deveria ter uma aula de economia, de questão financeira. educação financeira, né? Ninguém sai sabendo gerir um consultório, por exemplo. Ninguém. Né? Então, as pessoas têm que ir atrás. Eu acho que é uma falha na graduação da medicina, pelo menos na minha época, não sei se agora é. E aí eu fui ler livros. E o primeiro livro que mais me marcou, eu queria que você pudesse falar um pouco, Pai Rico, Pai Pobre. E tem uma parte lá, como você pode ser rico? Na verdade, não é, eu acho que esse termo rico é muito forte. Mas ele fala, né? Para você começar a querer pensar em ser rico, você precisa comprar dinheiro. Né? Então, aí eu falei, qual é o conceito de comprar dinheiro? Né? E também diferenciar investimento de despesa. Você podia falar um pouco sobre isso? Claro. Comprar dinheiro. O que é comprar dinheiro? Né? O Robert Kiyosaki, né, que escreveu o livro, é sensacional. Sem problema. E esse é um livro muito icônico, né? Acho que a grande maioria já leu. Um dos primeiros, né? Total. E quem não leu, aconselho, né? Lógico que tem umas questões que é norte-americano, tem umas diferenças, mas acho que isso é universal o que eu disse, né? Esse é o ponto-chave também. A gente tem que trazer muito para nossa realidade. Né? E uma coisa que eu acho legal que ele fala muito sobre as formas de você construir, por exemplo, ativo ou passivo, né? Então a gente sabe que existem 2 formatos. O formato contábil de ativo e passivo, como a gente vê. Ele traz, olha, passivo é tudo aquilo que vai fazer você gastar mais dinheiro. E ativo é o que você consegue fazer gerar mais recurso. Então, sobre você comprar dinheiro é você ter itens que possam te gerar, por exemplo, hoje no Brasil chama de dividendos,
né? Então, juros sobre capital próprio, gerar juros. Então, você ter essa capacidade de, calma aí, por exemplo, eu vou investir num ativo do mercado financeiro, ou vou guardar num CDB, num banco que eu tenho tradicional, aquilo ali vai me gerar juros. Esses juros, eles são, por exemplo, meus dividendos que vão se acumular para que eu possa gerar uma renda passiva. Tá? Então, é legal a gente ter essa diferenciação. Despesa é aquilo tudo que sai dinheiro do seu bolso. Você vai pagar. Você vai no mercado, você vai pagar, uma conta de luz você vai pagar, uma conta de energia você vai pagar. Está saindo, é uma despesa. Agora, investimento é o que vai te gerar um juros ou um lucro naquele prazo que foi determinado. Claro que para a gente falar disso, entraria muito no quesito de ativos financeiros. Né? A gente tem renda fixa, renda variável, entre outras coisas. Então, é legal a gente ver que muitas das vezes a gente tem essa dificuldade de olhar para investimento e pensar na construção no longo prazo, que aí volta no nosso assunto inicial. Né? Hoje, por exemplo, você compra uma cota de um fundo imobiliário, né? Não vou citar o ativo, mas você compra a cota de um fundo que vai custar R$80, R$100. Às vezes tem fundo que custa R$10. E aquilo vai te gerar um dividendo mensal. Então, você comprou dinheiro, você comprou um ativo que vai te gerar mensalmente um resultado que automaticamente aquela bola de neve ela vai crescendo. Mês que vem você compra um outro ativo, até que vai chegar ao ponto, que é o ponto que ele chega no final, que ele fala o seguinte: você vai ter uma quantidade de ativos financeiros que vai te gerar um dividendo possível de você comprar uma nova cota daquele fundo que você comprou anteriormente. Tá? Estou usando o exemplo do fundo porque ele é uma coisa do nosso dia a dia. Então você vê que a própria máquina do dinheiro está trabalhando sozinha para você. Ela mesma está se pagando ali, né? Você não está colocando mais recursos no seu bolso. Ah, Rafa, mas eu quero antecipar o meu objetivo. Né, de a minha aposentadoria, por exemplo. Então, você continua fazendo novos aportes para que aquilo aconteça. Isso. Então, acho que o Kiyosaki, ele traz muito essa ideia, né? Ele traz dois exemplos, de dois tipos de pais, né? No próprio livro dizendo. E é legal a gente ter esse conceito, porque talvez acho que ele despertou muito uma galera. Né? O Kiyosaki, quando ele trouxe esse livro a público, acho que ele despertou muita gente dessa visão, porque também, pela questão norte-americana, ele traz muito uma visão de empreendedorismo. Né, que se você for dependente, cara, do Estado, você não vai conseguir, você precisa empreender. Então, acho que é legal a gente pensar também em formas de como eu posso gerar mais riqueza. Então, gerar riqueza pode ser você investindo na sua profissão, pode ser você empreendendo, pode ser você investindo. Então, acho que também a gente tem que pensar não só na economia, tá? Mas ao meu redor, o que eu posso fazer para ter uma capacidade de aumentar a minha geração de riqueza mensalmente? Perfeito. Que são pontos legais também. Mas você toca num ponto muito interessante, né? Que é o seguinte: a geração dos nossos pais tinha a preocupação de preciso ter uma casa própria. Ou já tenho a minha casa, vou comprar outra porque vou viver de aluguéis. E isso mudou completamente hoje em dia, né? Fala um pouco sobre isso. Porque eu acho interessante a gente trazer esse assunto também. Essa é uma dúvida, cara, sempre traz, né? Eu acho muito interessante porque eu vou trazer duas visões. Posso? Claro. Eu vou trazer a primeira forma como eu enxergo esses sonhos e objetivos individuais. Porque muita gente vem com aquela pergunta: Rafael, é melhor comprar ou alugar? Padrão. Tá, assim, eu devolvo a pergunta. Mas qual é o seu sonho? Cara, meu sonho é comprar minha casa. Agora a gente vai ver se financeiramente cabe no seu orçamento. A gente vai ver se economicamente, o momento que a gente está vivendo, faz sentido você financiar um imóvel. Né? Vamos fazer um corte para a realidade de hoje. Hoje eu tenho uma taxa de juros no Brasil muito alta. Né? Recentemente aumentou para 14,25%. Então, automaticamente, você tem um aumento de todos os outros impostos que vão estar ali. Você tem um aumento de todos os financiamentos, porque segue. Você tem a taxa mãe, que é a taxa básica, a Selic. Os demais vão... Então, o dinheiro fica mais caro. Né? O custo do dinheiro aumenta. Então, talvez o momento agora não seja mais adequado. Mas se é o seu sonho, vamos nos preparar financeiramente para isso. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é legal a gente falar. O segundo é, de fato, a geração mudou. Então, né? A geração de hoje, primeiro que ela precisa muita coisa rápida, né? Eu não quero esperar muito e eu quero trocar quando eu puder. Se eu não quero mais morar no bairro tal, eu me mudo para o bairro Y. Se eu não quero mais estar nesse país, eu me mudo para um outro país. A gente perdeu muito uma questão de conservadorismo, que era muito forte anteriormente, né? Que, de fato, de construção de raízes. A gente perdeu isso. Não tem. Agora, não sei como é que vai ser a próxima geração. Porque acho que a próxima já está vindo parecida com a anterior. Será, né? Porque vira um ciclo, Vira um ciclo, você tem. Então, eu acho que é também entender. Só que a gente não pode, e quando eu falo financeiramente, se deixar levar pelo que a geração está fazendo. Mas sim sobre aquilo que é importante para você. Eu tenho muitos alunos que falam: Rafael, o meu sonho é ter uma casa. Mas quando eu falo para a galera que eu vou comprar um imóvel, você é louco. Investe o dinheiro. Eu falei: cara, mas é o seu sonho. Depois você vê resultado financeiro.
Eu quero dar um exemplo de novo. Por favor. Você me corrige se eu estiver pensando errado. Eduque, se ele precisar ser educado. Não, eu sempre pensei e falei, não, vou ter minha casa, tenho essa casa, quitou a casa, vou ter uma outra para ter um aluguel, para ter uma renda passiva, assim. Vamos pensar aqui, de quanto é que aluguel é renda passiva? Tem muito custo ali também. Beleza, então vamos ter uma casa. Aí, de repente, eu descobri um negócio chamado fundo imobiliário. Que eu não preciso ter centenas de milhares de reais para comprar uma casa, eu posso ter uma cota mais baixa, e que eu percebi que a rentabilidade, os dividendos, são maiores do que o do aluguel, do valor total do investimento dado. Eu não sei até quando isso vai valer a pena, mas até o momento vale. Então, assim, é uma forma de aluguel, não é? Total. Eu acho que o fundo imobiliário, ele já vem desde 2011. Ele veio muito forte para o Brasil, 2016, 2017. E da pandemia para cá ele explodiu, né? Então, eu não vou entrar exatamente os valores, mas a gente deve ter mais ou menos quase 1,5 milhão de investidores de pessoa física na Bolsa que investem em fundo imobiliário. E o fundo imobiliário, como ele é um pontapé inicial para o modelo de renda variável, né? Então, só para a gente criar o contexto, dentro do mercado financeiro, a gente tem tipos de ativo. As duas grandes classes, renda fixa, renda variável, né? Então, o nome já ajuda muito a gente. Então, a renda fixa, você sabe ou o prazo ou a taxa que você vai receber em determinado momento. Você tem uma certa garantia, né? Tem algumas nuances que a gente não vai entrar hoje, mas a renda variável varia, né? Então, claro. vai variar. Sim. Então, você não sabe quanto você vai ter naquele futuro. Só que o fundo imobiliário, por algumas particularidades, ele tem um pouco menos de volatilidade em alguns momentos. Então, aquilo chama muita atenção para o investidor iniciante. E essa sua fala é maravilhosa, porque a maioria já vem com aquela galera, poxa, eu quero ter meu imóvel, eu quero viver de renda, eu quero ter muitos imóveis que me gerem um aluguel. Aí você pega, poxa, vai comprar um imóvel hoje, vai dar uma entrada de 25% a 30%. A maioria não tem esse recurso, você tem que financiar, tem que ter uma boa taxa. Aí você vai lá, abre o home broker na sua corretora, no seu banco, e compra uma cota de um fundo a R$100, que te paga 0,9% ao mês de dividendo, livre de imposto de renda, até o momento que a gente está gravando esse episódio. Exatamente. Exato. Tá? Qual é o aluguel que te retorna 0,9% ao Não mês? retorna, a média é 0,5%. Exatamente. Lógico, você pode ter alguns lugares que são diferentes, lógico. A gente não pode desconsiderar. Sim. Mas no cenário atual você tem essa vantagem muito Detalhe, grande. sem manutenção, sem preocupação Não, de sem trocar o dor de cabeça, inquilino, Marcelo. Sem dor de cabeça. sem procurar o porque inquilino, do seu sem bem. taxa de imobiliária, sem nada. Então, é uma grande... Não, tem taxas lá, mas, Sim, mas sim. esse valor já está Total. Então, assim, você tem essa vantagem muito boa. O fundo traz isso, tá? Só que também o momento atual ajuda nisso. Que momento atual? Eu tenho uma taxa de juros muito alta, né? Então, para quem investe, é maravilhoso. Por isso que eu falo, a gente tem que olhar para a conjuntura financeira e econômica e falar assim, tá, o que é melhor eu fazer agora? Então, você pega, hoje você tem um juros, vamos arredondar, 14% ao ano. Lógico que vai descontar a inflação, enfim, que a inflação no Brasil é alta, mas você pega, por outro lado, você pega um fundo que rende 0,8%, 0,9%, alguns fundos que rendem 1% ao mês. Você fazer um comparativo, e para a grande maioria é muito mais fácil você começar, porque a barreira de entrada financeira é menor. Tá? Então, acho que quando a gente olha para essa questão financeira, para mim é uma ótima porta de entrada para você começar a investir depois que você já tem uma reserva de emergência. Tá? É legal a gente falar isso porque a galera assim, não, então é R$100, vou colocar. E aí ela na cabeça dela é uma aposta. Não, não é uma aposta. Né? Esse ativo pode variar, ele pode ir para 101, pode ir para 80. Está disposto a isso? Então é legal a gente também trazer essa conscientização. Isso é muito Eu também legal. queria falar mais uma coisa que eu acho que é importante, e acho que as pessoas têm um conceito super errado em relação a isso, que já tem essa oportunidade de falar, né? E sou radicalmente contra o que está acontecendo no Brasil, nas mídias, os patrocínios. A gente vai ver isso no futuro. A mesma coisa que propaganda de cigarro, nessas propagandas de bets, no meu entender. Tá? Eu estou sendo polêmico aqui, mas isso causa doença nas pessoas. Causa vício, né? Apostar em bets não é investimento. Você me corrige disso, Rafael? Não é Loteria, lotérica, é o investimento de maior risco de perda. Concorda comigo ou não? Total. Eu até um dado que eu quero trazer, Opa, traz o dado. que é quanto os brasileiros gastam com a aposta, né? Então, os brasileiros perderam até 36 bilhões com apostas em 2024. Caramba. Né? Então, isso aqui representa 0,5% do PIB brasileiro. Meu Deus. Então, É bizarro, o dinheiro jogado no bizarro. lixo. Total. Né? Você fala, vou apostar, vou investir em ações. Cada um tem o seu perfil de investidor, que é agressivo, que tem risco. Mas comparado com bets, o risco de ações é ínfimo. Mas, assim, acho que
além da gente... Vou nem colocar o risco. Vou trazer um outro dado. Isso, É um ativo. Eu estou me tornando sócio de uma empresa Isso. que ela já tem... Para ela abrir capital, ela passa por um processo de governança corporativa absurdo. Não é qualquer empresa... Ah, eu vou abrir capital na bolsa. Não, não é. Né? Eu acompanhei algumas empresas que abriram capital recentemente. Não é uma coisa tão simples. Você passa por um processo. Você tem que ter bancos investindo para bancar aquele custo. Você tem toda uma estrutura diferente. Então, e deu um problema. Cara, você é sócio de um negócio. Né? Basicamente, como você pega o podcast e ele vai abrir capital, vão ter sócios e com o seu resultado positivo ou negativo, os sócios vão ser influenciados por aquilo. Mas, independente do que aconteça, eu tenho uma fatia do podcast. É um ativo, tá aqui. Mas sabe o que eu acho? Que a questão é... Eu queria te fazer duas perguntas, na verdade. Qual é a maior dor? Não sei se é dor a palavra correta, ou a maior... O porquê que as pessoas te procuram para você dar toda essa consultoria, né, de educação financeira. E, ao mesmo tempo, se a questão é para mudar esse mindset brasileiro, né, dessa cultura toda, se não é questão de linguagem. Porque a partir do momento que você fala ativo e você fala, você se tornou sócio. Você concorda que a pessoa entende diferente? Concordo. Não tinha pensado por esse lado e gostei muito da abordagem, muito bom. Eu acho que se a gente pega de 2017 para 2018 para cá, a educação financeira cresceu muito no Brasil, né? E aqui não tem como a gente não citar as próprias plataformas digitais, né? Cara, diversos youtubers que começaram lá atrás, que trouxeram essa ideia, a gente batendo nessa tecla de educação financeira. É claro que no meio do caminho as coisas se perderam um pouco, mas eu acredito que isso ajudou muito a galera a ter uma consciência. Só que existe o processo de eu sei que eu não sei, entre o processo de eu sei que eu não sei e preciso aprender. Porque eu sei que eu não sei e vou continuar sem saber. É um gap, porque... né? Então aí, não, eu sou ignorante, eu não preciso aprender. Cara, não, total, você precisa, porque é necessário. E aí entra nessa questão da linguagem. A gente mudou e volto pra Beth daqui a pouco. Claro, porque a Beth, pra mim, eu tenho um pouco de raiva da Beth. Tá? Então Que temos. legal. Estamos falando a mesma língua. Porque assim, vou voltar lá. Porque acontece? Eu acho que como que as pessoas me procuram? Que acho que vai linkar muito com esse assunto. Isso. Primeiro, quando se gera essa consciência de eu não sei, mas eu preciso. Né? E muito da questão tem uma frase que eu sempre uso nas minhas redes sociais, que foi onde virou a minha chave para cuidar do meu dinheiro. Eu lembro até hoje, claramente, 2015. Eu me casei em 2016. Estava nesse processo para me casar, então casar não é barato. Não. Então você fica assim, cara, agora como é que vai dar? O que eu vou fazer? O meu sogro, um abraço pro meu sogro. Se não fosse ele, acho que não teria festa, casamento também, mas a festa não teria. E eu lembro que a gente num bate-papo assim, falou assim, Rafael, o que de pior pode acontecer com a pessoa que você mais ama se você não fizer o que precisa ser feito? Aí eu fiquei alguns momentos reflexivos, eu falei assim, ele vai me matar aqui agora. Mas eu falei assim, e estava conversando sobre finanças. Eu falei assim, poxa, se o Rafael de 2015 não mudar a forma que ele lida com o dinheiro, não só o Rafael será prejudicado, a minha futura esposa também será. E provavelmente os meus filhos também serão. Então, cara, isso me quebrou. Então, ali foi muito a chave de eu mudar a minha vida financeira. E aí, por que eu acho que a galera não tem essa consciência? Porque a gente tem uma raiz egoísta. Tá. Então, a gente tem muita dificuldade de olhar para o outro. E não digo para o outro que você talvez não conheça, não. A pessoa do seu lado. Porque imagina, se o Marcelo não tem uma educação financeira, quem vai sofrer, Marcelo? Nós quatro. Nós quatro. Sim. Débora, se você não tiver educação financeira, quem vai sofrer? Claro, somos parceiros aqui, Exato. somos sócios, aliás, né? Exatamente, Essa é a verdade, exatamente. né? Então, assim, é muito louco isso, a gente tem essa dificuldade. E a gente fica naquela, não, amanhã eu vejo, depois eu vejo, ou uma hora vai dar certo, uma hora vai acontecer. Não que você não tenha que pensar de forma otimista, mas você não pode só pensar um pensamento positivo não vai trazer dinheiro para o seu bolso, nem uma boa organização. Então, acho que esses são os pontos. E aí a gente encaixa com a Beth. Aonde que a Beth entra? Ela entra muito na possível realização de um sonho que eu não preciso me organizar. Não preciso fazer esforço nenhum. Nenhum. Então, eu acredito nessa narrativa. E aí entra a linguagem. A narrativa da Beth é muito boa e ela conseguiu se encaixar num lugar que qual é a paixão do brasileiro? Exato, futebol, claro. E aí você pega hoje, basicamente todos os times da Série A são patrocinados pelo uma Bet. Até a arbitragem. Até a arbitragem é de bets. Pelo amor de Deus. Então, e você pega, isso é muito, então assim, eles entenderam onde eles vão entrar.
eu vou o quê? Eu vou na emoção, no coração e no quê? Um resultado rápido. Porque eu não passo por um processo. Porque para você ir para uma academia, para chegar no que você acha legal, você passa por um processo. Para você fazer uma faculdade, seja qualquer for, mas uma faculdade de medicina, são 10 anos passando por um processo. E na verdade, eu acho que é bem isso, né? As pessoas, aliás, uma dessas novas gerações é a questão do imediatismo, né? Então, isso é uma coisa muito séria. E por isso que é a preocupação de olhar o futuro, né? A médio e longo prazo e falar, não, em relação ao dinheiro... Os patrocinados por essas bets falam, não, usa o dinheiro de brincadeira. Fala a verdade, joga o dinheiro no lixo e faz e Como joga. assim, usa de Não, ele fala assim, brincadeira? não, usa o dinheiro com consciência. Responsabilidade, né? Com responsabilidade. Mas é irresponsável apostar numa coisa que você vai perder. E aí você entra. E é tão caro ter dinheiro, tão caro conseguir o exato. dinheiro. E assim, a maioria das pessoas fala assim, eu não consigo guardar. Pô, mas você consegue apostar? Então... Não faz sentido aqui. Né? Perfeito. Não faz sentido. Assim, não. Mas então, é porque existe esse mito, para eu guardar... Total. Porque tem uma diferença entre guardar e investir, né? Total, Vamos lá. total. Existe, mas para que você invista, você precisa guardar. Então, uma coisa depende da outra. E aí elas pensam que é uma coisa muito a longo prazo. Para eu ter um retorno vai demorar demais, né? Para eu ser rica o quanto que eu quero. Ah, não, mas se eu apostar e se eu tiver sorte... É igual eu vou loteria. receber. Exatamente. É igual loteria. Então, é o também, imediatismo, né? que eu acho que é o Pessoas, grande problema. eu aposto R$5 por semana na lotérica. Não, guarda o dinheiro, faz acontecer com esse dinheiro, né? Quanto você perde por ano? Quanto você perde numa década? A gente faz tem um exercício que eu sempre faço nas mentorias, Uhum. que a gente pega uma planilha e eu peço para a pessoa responder 3 perguntas, tá? Dentro do seu planejamento financeiro, o que você pode eliminar, o que você pode substituir e o que você pode diminuir. Então, você vai olhar para todas as suas despesas, os seus gastos, e você vai, para cada uma delas, fazer essas 3 perguntas. Uhum. Uma você vai poder eliminar, substituir, ou você consegue fazer esse processo de cortar aquela despesa. Uhum. E aí, automaticamente, na planilha, a gente faz um cálculo daquele valor que você me deu, quanto aquilo faz de economia no mês. Legal. E essa economia do mês eu multiplico o ano, eu jogo uma taxa de juros básica e multiplico por 10. A gente fez um exercício essa semana com uma aluna que deu para ela um resultado, cara, de R$15 mil Olha. no ano. Falando nisso... Ai, eu não queria te cortar, se mais coisa. Não, Você não. quer complementar? Não. Não, que veio na minha ideia, lembra, Marcelo, que eu vi um negócio de uma caixinha de guardar moedas e dinheiro que dava... Sim, sim. Que dá 10... Você já viu essa caixinha? É Não. uma caixinha de madeira, Aham. Mercado Livre. E aí você quer dar de presente para alguém, para incentivar essa pessoa a guardar dinheiro, né? Aí tem os valores. Cada caixinha você vai riscando na tampa da caixinha com a caneta o quanto você está guardando. Ah, eu tô colocando moedas, 5 moedinhas, R$5. Então eu vou riscar os 5. Ah, hoje foi R$10, risco 10 e vai. O total da caixinha que eu vi dava R$10 mil, né? É uma forma de começar. Total. Assim, tudo que for para te ajudar a dar esse primeiro passo, faça. Se você é uma pessoa mais visual, usa a caixa. Isso. Se você é uma pessoa... eu não sou tão visual, mas eu preciso olhar para minha conta corrente e ver que tem dinheiro, vai para a conta corrente. Porque a gente precisa do tato. Eu preciso tocar, eu preciso saber que aqui tem R$100. Cara, faça isso. E hoje em dia a gente perdeu muito isso, né? Porque ninguém mais usa dinheiro. Sim, Isso, é né, tudo hoje- virtual, né? E é muito mais fácil de gastar também. Né? Então é muito mais fácil. A gente perdeu. Tem um livro que eu acho legal, que é o Daniel Kahneman, né? Ele é um psicólogo e ele ganhou o prêmio Nobel em 2000, se eu não me engano. E o livro se chama Rápido e Devagar, 2 formas de pensar. E ele fala... Indicação aqui de muito livro. Bom, muito, muito bom. Rápido e devagar. Rápido e Devagar, 2 formas de pensar. Daniel Kahneman. E ele fala o seguinte, que existem alguns vieses comportamentais. Um deles é a aversão à perda. E aí eu faço muito essa relação como a gente utiliza o dinheiro hoje. Hoje em dia eu quero comprar alguma coisa, eu dou 2 cliques no celular e eu passo. Acabou. Chega Seja na no tua crédito casa. ou no débito. Ou isso, uma compra também eu vou lá, já tá. Um clique, né? Esse um clique foi uma coisa que não dá Nossa. pra ter mais. Você olha, às vezes assim, comprei. Comprei. Meu Deus. Passa 2 dias, Que chegou. perigo, que perigo. Então, assim, a gente tem esse ponto. Então, a gente perdeu aquilo, né? Na minha época, né? Eu adoro falar isso, na minha época. Na minha época, você não trocava R$100. Por quê? Se eu trocava, gastar. Então, você, não posso trocar nota 100, que inteira, some. né? Não é. Anota, entendeu? Como é que é difícil? Anota inteira. Você fala assim, não, se eu trocar R$100, Vai embora. rápido. Então, o que a gente fazia? Eu tinha receio, não. Será que eu posso comprar isso aqui? Isso faz sentido agora? Hoje em dia eu não preciso mais disso. Eu pego meu cartão, aproximo e eu gasto. A gente perdeu. Então, a aversão à perda, que esse viés comportamental que o Daniel fala, você não tem mais isso. Porque eu não tenho mais aquela sensação de,
nossa, poxa, eu vou olhar para os R$100 e falar assim, cara, quantas horas eu trabalhei para esses R$100? Então, eu tenho que saber dominar o dinheiro aonde eu vou alocar. Se eu não tenho mais essa sensação, eu só, o desejo, eu só clico e compro. O desejo imediato, né? Aquela sensação eu de tenho que mudar meu poder, do eu sobrenome. posso, como você falou, né? Eu vou até mudar meu sobrenome, né? Porque imediato. Imediato, não dá mais. É a longo prazo. É. Radion Rafael a longo prazo. Meu Deus, isso aí vai ficar na minha memória para sempre. Rafael, eu fico pensando assim, quando as pessoas vêm te procurar, né? Que vêm fazer a mentoria com você e tal. Você também tem um papel de conselheiro. Como que fica essa responsabilidade? Cara, Eu penso que isso é muito sério. Total. E por acaso, assim, não foi combinado, tá, gente? Eu conversei com uma aluna sobre isso essa semana. Porque eu falei assim, cara, eu tenho muito mais responsabilidade com o seu dinheiro do que com o meu. Né? Porque hoje na empresa a gente faz todo o processo de construção da educação financeira até o processo de acúmulo de patrimônio. Né? Então, eu faço a gestão dos investimentos dos alunos para aqueles que já estão no processo de investir. Então, assim, eu monto uma carteira de investimento, eu direciono para onde que ele vai investir, para qual tipo de objetivo, ensino que tipo de investimento ele tem que fazer, até porque eu amo educação. Né? Então, assim, poxa, eu não quero que você seja dependente do Rafael para comprar o fundo imobiliário X, tal. Não. Você tem que saber o porquê. Então, eu gosto muito dessa parte de ensino. E eu falei assim, poxa, eu tenho muito mais cuidado, de fato, com o seu investimento do que com o meu. Né? Com o meu, eu falo pra minha esposa, ó, tá aqui, investe aí, vê o que você quer fazer. Tá lá, ela já faz. Mas agora, com o meu aluno, eu tenho muito essa responsa, porque assim, eu tô cuidando do presente e do futuro dela, ou dele. Então, isso pra mim é uma coisa que eu falo assim, a gente tem todo um cuidado para fazer uma análise comportamental, para identificar qual é aquele objetivo, qual é aquele sonho. Né? Assim, para mim é muito legal quando o aluno chega pra mim e fala, Rafael, cara, lembra aquele objetivo? Depois da nossa conversa, agora não, mudei, entendi o que eu tenho que fazer. Ou quando vem e manda uma foto, cara, acabei de conquistar meu carro, a minha casa. Né? Esse dia, essa semana, uma aluna mandou assim, ela tinha um financiamento, no momento anterior, a gente conseguiu fazer um plano para ela antecipar 1 ano e meio do financiamento dela, de um carro que ela estava pagando, que era um juros muito alto. Ela mandou a foto, cara, com o carnê cortado lá, sabe? Putz, que legal. isso é muito legal. Sim. Mas é uma construção. E o senso de responsabilidade, para mim, é muito louco, porque, como eu falei da semente, né? Então, para mim, todo aluno, cara, é uma semente que Deus me deu para eu cuidar. Então, assim, a responsa que eu tenho é, se eu recebi uma semente, eu preciso devolver ela melhor ainda. Eu preciso fazer que ela multiplique com aquilo que ela tem. Então, esse é o senso de responsabilidade que eu tenho, sabe? Tipo, é um temor de, cara, não é só um cliente. Não é só alguém que me pagou. Não, é uma vida que eu preciso cuidar e, poxa, dependendo do aluno, já tem família consolidada. Então, eu tô olhando pro filho, eu tô olhando pra filha, eu tô olhando pros netos. Caramba, isso aqui é louco. Mas é maravilhoso. É maravilhoso, mas eu fico pensando, você para pra pensar, né? Não, pô, tá doido. Assim, eu olho a galera que a gente já tem, eu tenho meus alunos organizados, né? Eu fico assim, eu falei pra minha esposa, assim, mano, não sou competente pra esse ponto, não, sabe? Tem hora que se você para pra pensar, você... Lógico, você E fala, você cara, é louco. E você também trabalha como pessoa jurídica ou não? Sim. Empresas. Empresa. Saúde financeira de uma empresa. A gente olha muito para a gestão da empresa, porque assim, a gestão da empresa, ela é o espelho da sua pessoa física. Né? E eu comecei a minha carreira como educador financeiro trabalhando para pequenas e médias empresas. Porque foi uma dor muito grande que eu vi dentro da faculdade. Né? Então, eu me formei em administração, mas na época eu cursava engenharia. E trazendo um ponto que você falou, né? É muito louco, porque eu lidava com o número todos os dias, mas eu nunca aprendi a fazer um orçamento financeiro na faculdade de engenharia. E nem administração. Você não aprende isso. Né? E eu lembro que em uma discussão de forma saudável com o professor, a gente estava fazendo uma DRE, demonstração de resultados de uma grande empresa, e eu questionei, eu falei assim, beleza, muito legal. Cara, mas o seu Zé do bar ali, como que eu ajudo esse cara? Ele lembra e falou, Rafael, aqui você não vai aprender a ajudar ele. Aqui eu vou te ensinar a trabalhar para uma grande corporação, mas não ajudar o seu Zé do bar. Eu falei, beleza, então aqui no meu lugar. Peguei a mochila e fui embora. Então ali aí passei um tempo empreendendo nessa área, ajudando a galera. Só que aí entra nesse ponto, Marcelo. Eu percebi que hoje a gente faz isso, tá? Mas hoje naquele momento eu percebi que as médias e pequenas empresas tinham um grande problema. A pessoa física não era organizada. Então, se a sua pessoa física não é organizada, não tem como. Você é um espelho daquilo que você gere. Então, aquilo que está fora de você é o resultado do seu interior. Então, se eu não tenho uma vida financeira organizada, a minha empresa não vai ser organizada. Não tem como, não é uma dicotomia.
Né? Vocês não são um aqui e diferente em casa. É a mesma Claro, pessoa. sim. Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Foi quando eu migrei, foquei mais na pessoa física, mas a gente tem um braço da empresa que faz gestão de algumas empresas hoje, organiza. Para algumas eu só organizo e ela continua. Outras a gente tem um processo que a gente vai mês a mês organizando. Outra coisa, então, que eu queria falar. Você vai falando, vai me vendo dos ganchos Ótimo, aqui. ótimo. Os seus alunos, você chama clientes ou alunos? Alunos. Alunos. É. Os seus alunos, você sente que eles criam um vínculo de dependência com você ou você, como educador, você faz questão que eles andem com as próprias pernas em determinado período de tempo? Isso é muito bom, porque a gente tem uma regra que eu implementei no meu negócio. Tá. Né? Esse é meu. Todo meu aluno ele precisa saber o que está fazendo. Né? Então, hoje a gente tem todos os conteúdos, independente se for de educação financeira, de investimento, que envolve tudo, ele tem que ter uma aula ou aulas ao longo do processo. Né? Hoje minhas mentorias são anuais ou semestrais. Ele tem que aprender o que ele está fazendo. Então, vamos supor, se eu falar de investimento, ele vai aprender o que é renda fixa, renda variável, investimento internacional, fundo de investimento, como fazer imposto de renda. A gente tem aulas para que ele possa assistir, porque ele precisa saber. Então, eu não quero ninguém dependente do Rafael. Se o Rafael depois quiser mudar, se o Rafael não estiver mais aqui, se o Rafael não for mais isso, não. Porque eu falo, cara, eu sou o Rafael. Hoje eu estou como educador financeiro. Mas se tiver que mudar por algum momento, se eu tiver a fim de fazer essa mudança. Então, ele precisa saber. Né? Então, isso é uma coisa que a gente não abre mão, que é o processo educacional dele ter esse conhecimento. Até para que você, Débora, tenha argumento. Mas por que você falou isso aqui? Mas ou às vezes você está vendo uma coisa que eu não estou enxergando. Uma oportunidade que deu, e aí você consegue ter essa discussão. Por quê? Eu tenho que olhar para o seu sonho, para o seu objetivo, para o seu perfil, não para o perfil do Rafael. Então, acho que a via educacional é uma coisa que eu não abro mão. Sensacional. E falar em educação, naquela tabela lá, naquela dicotomia de que é investimento e gasto, né? Isso. Você falou de gastos essenciais, né? Tem um monte de gasto, né? Mas educação... Eu aprendi como despesas fixas e variáveis. né? Pode ser também? Pode ser, pode ser. Eu consigo lidar melhor psicologicamente, mas acho que eu tô certo. Não só psicologicamente. Não estou me enganando, quero dizer. Não psicologicamente, um termo pejorativo que quis usar. Me enganando quando eu tô gastando na educação das minhas filhas. Porque o custo é alto. Quando eu sempre olho aqui, vejo o desenvolvimento delas, isso não é gasto. É investimento. Isso é investimento, né? Total. Isso é independência delas comigo no futuro, né? Elas voarem sozinhas, assim. Então, tem esse conceito, né, do investimento, do custo. É óbvio que o dinheiro não volta rápido, demora muito, mas vai te dar possibilidades de não ter dependentes no futuro e poder me ajudar no futuro. A gente não sabe o dia a dia de amanhã, né? Então, acho que é importante frisar essa questão de que cada vez que você for pagar uma conta no seu cartão de crédito, isso é investimento, isso é gasto, isso é investimento, despesa, né? Assim. Eu acho que a gente fica meio revoltado às vezes quando a gente paga e você vê um imposto muito alto e que você vê que aquilo não retorna para você. Isso eu acho que é o mais problemático, né? Traz uma sensação, pô, cara, não deveria ser assim, né? De injustiça, né? Isso é muito forte, mas eu acho que é legal, muito bom esse ponto que você colocou, Marcela, e a gente pode trazer investimento, tudo aquilo que vai trazer para você uma memória importante também. Então, vamos supor, às vezes a pessoa fala, não, poxa, eu vou fazer uma viagem, cara, mas eu vou tentar economizar ao máximo nessa viagem, aí você fica naquela, você não curte aquela viagem. Então... Poxa, é lógico, você se planejou, né? Sempre vamos voltar ao princípio que existe um planejamento para isso. Então, você se planejou, você vai curtir. Você ir para uma viagem, não, eu vou contar quanto que eu posso gastar em cada item, não. Cara, a gente faz uma viagem, eu e minha esposa, beleza, a gente tem, esse aqui é o nosso orçamento. Mas eu já sei que para aquele local que eu estou indo, esse orçamento é suficiente, até mais do que suficiente para aquele momento. Então, não estou preocupado se eu vou olhar A ou B. Não estou afim, vou fazer. E quando eu voltar, eu tenho meu plano já programado. Sim. Agora, a questão da educação, eu acho que a gente tem uma dificuldade de achar. Por quê? E aí eu posso estar equivocado, vocês trabalham mais com educação do que eu. A educação, a gente sempre achou que era um dever, mas não é um dever. Eu tenho que buscar. Eu não posso aguardar com que o outro traga isso para mim. Então, por a gente ter essa cultura de achar que, não, quem for deve a mim me dar educação, eu automaticamente olho para esse custo e não vejo como investimento, assim como uma despesa. Isso vê como uma obrigação, né? E daí tem um outro peso, né? É separado. Agora, quando você olha de não, calma aí. É a minha obrigação, minha, pessoal, de investir na minha educação,
as pessoas mais próximas. Vocês têm filho, eu tenho Claro. 2 filhas. Sim. Poxa, elas não conseguem sozinhas. Sim, claro. E, pô, você está plantando uma semente para o futuro. Nossa, com certeza. Várias árvores ali, né, amor? Porque Sim. a transformação que a gente vê nas meninas, sabe, ano a ano, meu, não dá pra explicar em palavras. Não Exato, dá. e não tem a ver com o resultado financeiro. Não, Não. não. Tem a ver, cara, olha quanto elas desenvolveram. É, assim, Quanto elas são é de o fato ser humano que elas humanidade, estão exato. se tornando. É a varinha, visão. eu sempre falo, né? Eu quero dar uma excelente vara de pescar, não vou dar peixes. Eu vou dar a varinha com o máximo de recurso possível que eu Como posso. chama? Com aquilo que você põe na ponta da varinha pra A isca. pescar? A isca. A Com isca, muitas iscas, né? carretilha, tudo que tiver suficiente para pegar. Elas que Muitos pescarem os seus peixes, peixes. exato. A sua Exatamente. parte vocês fizeram. Eu vou fazer uma pergunta pra você agora. Que eu acho que você é a pessoa certíssima pra responder isso pra mim. Assim eu espero. Vai tá, não, cunho até de brincadeira aqui, mas eu quero saber a sua opinião. Pra você, é verdade que quem converte não se diverte? Total, pô. Adorei! Ela jogou na minha cara. Eu isso sei, eu agora. imaginei. Não, cara, quando ela fez todo o mistério ali pra falar, eu Ela falei assim, jogou na minha cara agora. só faltou aqui assim, ó. Mas você eu está ganho em escutando- real. Quando eu Você está ganhar escutando- em euro ou Mas dólar. vamos lá, Rafael, olha só, aqui a polêmica se instalando no Não, casal. não, é ótimo. Se me colocaram no meio do quê? fogo cruzado. Não é? Maravilhoso. Porque a questão é, você acabou de responder isso pra mim e por isso que eu voltei. Aham. Se você se planejou para aquilo, se você se planejou, se você já se organizou e tá tudo pronto e você tá ali, acabou. O que eu estou fazendo aqui já está pago. Concorda comigo? Se já estiver pago. Não, já está. Aí, Normalmente ok. já está. Acho Né? que é legal. O dinheiro que você leva, Vai você gastar já lá. pagou. Sim, sim. Já gastei. eu vou Então agora eu confessar tenho que me aqui. divertir ou não. Vou confessar aqui, eu não consigo aceitar um hot dog a $15. Não consigo, não Tá, consigo querido, gastar esse mas- dinheiro. Ó, A ó, questão- aí eu acho que é legal, assim, a gente tem os 2 pontos. Ó, o Rafael colocando panos quentes no casal. Não, mas acho que é legal essa discussão, porque, e é muito bom, né? Porque sempre no casal tem isso, né? Sempre tem ali, não, calma aí, ó, 15 dólares não dá, não rola, não dá. né? Não são 15 reais, mas beleza. Mas acho legal a gente ter isso, porque assim, a questão é, planejei, né? Me preparei para aquela viagem, cara, são memórias afetivas que vão ter ali, e até depois, se eu puder, eu vou voltar um pouco para falar sobre memória afetiva, porque é um negócio muito louco que aconteceu essa semana, acho que é legal a gente comentar. Lembrei. Eu voltei lá, já foi na memória, lembrei, deu até vontade de comer o que eu ia falar agora. A questão, me planejei. Só que vão ter situações, quando você vai para uma outra cultura, né, para uma outra moeda, cara, que fogem muito da nossa realidade. E aí, inevitavelmente, você fala, pô, trabalhei tanto para pagar 15 dólares no hot dog. Dói. E assim, é necessário esse hot dog? Não, eu sabe Que é só pão e salsicha? Entendeu? Dependendo de onde você foi? Eu tive. Putz, não, vou aí me contar quebra. aqui a Não história. é um dogão de Osasco. Fica na esquina ali do Magic Kingdom, lá do Castelo da Cinderela. Tem uma loja ali de hot dog na esquina Do da lado esquerda. esquerdo. Bom, tá na frente do Castelo da Sim. Cinderela. O point bem localizado. Mas $15. Aí que eu falei, tá bom, vamos comprar $15. O repolho é de graça, comi hot dog, enchi a bandeja de repolho pra fazer valer os $15. Tem que fazer valer, tem que fazer Ai, valer. gente. Cara, mas é legal, tipo, e também ver aquilo, Marcelo. Cara, o quanto aquilo era importante. Um hot dog num Castelo da Cinderela. Cara, eu tenho a tatuagem do Castelo da Cinderela. Ah lá, é verdade. Né? Então, assim, vendo? eu não tenho como. Cara, eu pedi minha esposa em casamento lá. Ah, Né? Então, assim, eu tenho um castelo tatuado. Você comeu então hot dog Eu também? comi o hot dog, Hot cara. Então, dog, assim, né? Então, eu acho que... cara, o quanto aquele momento era importante. Nessas horas, não converte. Para outras situações, assim, pô, não, isso aqui não tem essa necessidade. Sacou? Eu acho que é legal a gente trazer isso. Mas, cara, tá ali, tá no planejamento, vive, mano. Já vive, planejou, vive, já pagou. Vive. Agora, tem Ou pede o repolho extra, entendeu? Isso, Beleza. mas tem uma coisa curiosa também, que converter $15 dói, mas converter 15 euros nem tanto. Não, Tá. mas aí Tá? é diferente. Entendeu, Rafael? Entendi. Mas Adorei, tudo adorei. bem, tudo São bem. preferências. Isso. São preferências. Mas sei tá lá, tudo bem. sei lá, pro estádio de futebol na Europa e você pagar um pouquinho mais Né? caro, é tranquilo, entendi. Então, pois é, cultura e tudo mais. Mas tudo bem, adorei. Você adorou, essa, né? essa parte, tá? Não, certeza que no próximo hot dog que vocês forem, você vai lembrar disso, ela também vai exatamente. mandar uma foto do hot dog, entendi. Rafa, eu adorei a conversa, Ah, Rafa. E assim, queria eu mais. acho que de fato, assim, que é muito legal de um consultor financeiro é um cara que não é charlatão, né?
aquele cara que quer vender o sonho do dinheiro de forma imediata. Né? Você devia ser Rafael a longo prazo. Porque, de fato, não existe almoço de graça, não existe milagre, não existe mágica, né? Existe muita perseverança, né? Disciplina para isso, né? Então, você veio mostrar para a gente isso, e acho que essa conscientização da questão de poupar, né? E de poupar, qualquer pessoa pode poupar, né? Você não precisa ter muito dinheiro, não ter um salário muito alto para começar a guardar, para se planejar no futuro. Eu só tenho a agradecer, né? Sim, mas antes eu queria que você contasse pra gente assim suas redes sociais, né, para o pessoal procurar você, para você ajudar todo mundo a realizar sonhos. Ó, eu fico, cara, antes de agradecer a vocês pela oportunidade, de verdade. Assim, Nós que agradecemos. Um bate-papo sensacional, né? Como eu falei no início, eu ficaria algumas horas falando sobre nós isso. Também, pode ter certeza. Me perdoe se eu falei muito aqui, mas cara, eu gosto. Tenho várias dúvidas técnicas. Não, ótimo. Pode soltar todas elas, mas assim, cara, um ambiente muito legal. Parabéns pelo projeto de vocês. Obrigada. Continuem, permaneçam, sigam firmes com isso. Precisa de disciplina, né? Mas eu tenho certeza que as coisas vão acontecendo à medida que vocês estão fazendo, estão se entregando. Isso é sensacional, muito bom, de verdade. Obrigado. E rede social, não é difícil de achar, né? Rafael Imediato com 2 M's. Só tem eu, não tem outro. Então você pode procurar lá, Instagram, qualquer rede social é o mesmo nome, né? Pra facilitar. Claro. E qual foi a outra pergunta? Me perdi. Acho que é só essa, né? Te convidar, assim, para quando você quiser voltar, as portas do Pode Tudo estão escancaradas aqui. Semana que vem tem vaga? Uau! Sempre. Flamengo ou Fluminense? Ó, recado importante, tá? Bora. Só existe um time no Rio de Janeiro. Eita, Qual é? Então, Nenhum Flamengo. nem outro. É Flamengo. Sempre, entendeu? Como é uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Não existe. Então, Flamengo. não existe carioca que torce para outro time. Então você não é carioca. Beleza? Então deixa um sério recado isso? importante. Nossa, E você isso tá é em São Paulo há polêmico, quanto hein? tempo já? Quê? Você tá em São Paulo há quanto tempo? Moro aqui tem 5 anos. Legal. 5, Deve ser 5 difícil, anos. né? Pra vocês se adaptarem aqui. Assim, a praia me quebrou, né? Né? Não Assim, tem a aqui. praia eu ia de bicicleta em 15 minutos, né? Então agora são algumas horas, trânsito, chega lá, tá chovendo, né? Isso me quebra. Mas, cara, era pra ser. Era pra ser. Então, não tive escolha. Então, bem-vindo. Está acolhidíssimo em São Paulo. que bom, Nós que somos bom. paulistas da Moca, bela pizza, né? Então, a gente pode qualquer hora combinar uma bela de uma pizza. Com certeza. Um prazer te receber. Muito, muito, muito obrigada. Obrigado. Foi Eu demais. Fico feliz, top. Ai, que legal. Muito bom.